que isso aqui não é uma oficina, é uma troca, né? A gente vai trocar experiências, a gente vai trocar informações, a gente vai trocar conhecimento, na verdade. Como nós não temos, assim, muitas pessoas na sala, eu gostaria que as pessoas se apresentassem e me falassem uma coisa, me respondesse, na verdade, duas coisas. A primeira coisa você vai falar o seu nome e tal, de onde você é, e vai falar qual é o seu sonho de criança e qual é o seu sonho agora de adulto, tá bom? E aí vocês podem me falar a respeito. Vamos começar, então? Pode ser pelo Paulo? Bora lá, vamos começar. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Paulo, eu sou professor de língua portuguesa da rede municipal aqui em São Paulo. E meu sonho de criança, assim como de muitas outras aqui da periferia da Zona Norte, era ser jogador de futebol. Hoje o meu sonho é ser uma pessoa cada dia melhor, para mim, para minha família, para os meus alunos, e é o que eu busco a cada dia. Muito obrigada, Paulo. Ótimo sonho, inclusive. Sonhar em ser melhor. Nós estamos precisando de gente que sonhe em ser melhor. Fátima? Oi, boa tarde. Meu nome é Fátima Santiago. Eu nasci em Barra, na beira de São Francisco, mas eu já moro há muitos anos aqui em Salvador. Já sou quase de Salvador, porque eu já tenho quase 30 anos. Eu vim para cá com mais de 30 anos morando aqui. Eu sou professora também de língua portuguesa. Eu não lembro de um sonho da infância, mas eu lembro assim, adolescente. Eu queria ser médica, eu acho que meu pai era médico. E aí eu ficava mexendo lá nos remédios dele, às vezes eu ia para o trabalho dele. Aí eu queria ser médica. Mas e agora eu quero ser simplesmente, né? Porque com essa ameaça aí da Covid, eu quero continuar viva, com saúde e com vontade de viver e valorizando cada instante que estou aqui. Continuar vivo também é um sonho importante, né? Para que os outros se concretizem. Inclusive, é um sonho primordial e principal para que a gente consiga alcançar aí um outro lugar, né? Eu acho que essa luz está estourando aqui na minha cara, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Melhorou? Tá. Gratidão, Fátima. Você colocou no mudo. Paty, você tá no mudo. Desculpa. Ana? Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ana, eu nasci no Paraná, mas hoje já moro há quase 8 anos em São Paulo. Eu sempre sonhei muito, sim, então eu acho que eu já sonhei de infância, assim, eu sonhei desde ser astronauta, acho que sempre vivi muito no espaço, assim, né, da mente. E depois comecei a desenvolver um sonho que é meu sonho até hoje, assim, que é trabalhar com cinema, audiovisual, fazer filme. Hoje eu trabalho com produção, eu estou, assim, acho que cada vez mais perto, né, desse sonho. Já dirigi algumas coisas, mas hoje eu trabalho com produção audiovisual. Mas eu quero trabalhar mesmo com direção, esse é meu grande sonho, além, assim, até porque esse sonho está muito relacionado com algumas coisas que eu acredito e tento, né, tô completamente, assim, em evolução todos os dias e trabalhar isso, tentar ser uma pessoa, né, melhor todos os dias. Meu sonho é mais profissional. Eu acho que essa parte de ser melhor é uma coisa que eu tento, não sei colocar um pouquinho em prática, não sei, mas é um sonho relacionado a dar vozes também. Eu vim hoje até fazer, né, essa oficina, achei muito legal.
parabéns a todos os envolvidos, né? Que é uma iniciativa muito incrível mesmo, que é essa coisa de dar voz, assim, a comunicação. Eu acho que é isso, é não só falar, mas dar voz a pessoas que precisam falar coisas que precisam ser ditas, sabe? Eu acho que é isso que é meu grande objetivo, assim, de vida, assim. Não, prazer em conhecer todos e muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Vitória. Oi, gente, boa tarde. Prazer, que bom estar aqui. Quando você fez a pergunta, já fiz, porque eu não consigo decidir as coisas muito bem. Então, eu fiquei pensando aqui, eu acho que meu sonho de criança até se estende até hoje, que é uma coisa de querer explorar, querer ver coisas, sei lá. E aí hoje eu já acho que instrumentalizo isso de uma maneira que eu posso sempre me inserir em espaços de troca, né? E talvez proporcionar também esses espaços. Buscar isso, acho que é isso. Explorar, ouvir, conhecer. Acho que é isso. Você é libriana ou é aquariana? Nenhum dos dois. Eu não sou nenhum dos dois, eu sou escorpiana. Deveria ter o quê? Uma decisão, mas não tenho. Se você fosse libriano ou aquariano, a gente ia ter aí uma justificativa. Eu estou brincando. Falou a pessoa que não entende nada de signo, foi só para fazer a piada mesmo. Juliana Figueiredo, muito obrigada, viu, Vitória? Bom, eu sou a Juliana, eu sou nascida e criada nessa selva de pedras que é São Paulo. O meu sonho de criança era ser mãe, eu tinha essa prospecção de ser mãe quando crescesse, e meu sonho hoje é talvez viver num mundo seguro. Eu acho que eu já disse isso para a Patrícia e estou repetindo, assim, eu acho que o meu sonho é que a gente construa aos poucos iniciativas que tornem nossas comunidades, nossos pequenos espaços seguros para a gente coabitar. Massa. Pronto, você é de São Paulo. A Vitória falou que esqueceu de dizer. Eu tive muitos sonhos, né? Quando eu era criança, não diferente da Vitória, não diferente de todos os outros. Eu tive muitos sonhos quando criança, mas eu foquei muitos anos da minha vida no sonho que meu pai sonhou para mim, né? No sonho que meus pais sonharam para mim. Isso é importante, Fátima. Vivi durante muitos anos o sonho que meus pais sonharam para mim. Eles disseram que eu seria advogada e eu acreditei que eu seria advogada. Eu até quis, cheguei até a fazer faculdade, mas eu tranquei, porque não era o meu sonho, né? Eu sempre fui ligada, da minha família, eu fui a única pessoa que concluiu o ensino médio, que acessou uma faculdade. Então, minha mãe é analfabeta, meu pai só estudou até a 4ª série. Mas eles sonharam muitos sonhos para mim, e eu tinha outros sonhos. E eu me lembro que um desses sonhos que eu tive era, inclusive, ser escritora. Eu queria muito ser escritora, queria muito viajar o Brasil com a minha literatura, e eu esqueci. Às vezes a gente esquece, né? A gente cresce, a gente esquece dos sonhos que a gente teve quando a gente era criança. E aí a gente vai entrar nisso depois, logo quando a gente for entrar na oficina, eu vou falar sobre isso, a gente esquece, mas a gente não deixa de sentir o sonho, a gente só esquece, porque a lembrança, ela está aqui, sabe? Mas o sentir está no peito. Então, a gente só esquece do sonho, mas a gente não deixa de sentir. Nós somos movidos pelos sonhos que nós temos quando criança. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui, permanecemos aqui, sabe? Porque por mais que a gente tenha focado em outras coisas, em outros alvos, a gente é conduzido pelo sonho que a gente realmente quer e que a gente nutriu a vida inteira. Então, os atravessamentos nos fazem esquecer alguns sonhos que a gente tem, e às vezes é bom a gente revisitar esses lugares, sabe?
E isso também tem muito a ver com, poxa, eu quero ser alguém melhor, porque ser alguém melhor é um trabalho diário, né? Eu sempre falo muito a respeito da construção, da desconstrução, mas para que haja uma reconstrução é preciso um desentulhamento. A gente primeiro desconstrói, desentulha, limpa e reconstrói, sabe? Porque quando a gente só desconstrói, não dá para você reconstruir, viver uma reconstrução em cima de entulho, porque a reconstrução em cima de entulho vai virar preconceito velado, vai virar sentimentos que você não consegue admitir, que a gente não consegue admitir, sabe? Mas a gente sempre se esconde no, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho certeza que nós somos pessoas boas. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Mas quando a gente desconstruiu e nós não desentulhamos, isso nos colocou no lugar, porque quando a gente desentulha, a gente se autoconfronta. Então, é um confronto interpessoal, é nosso, sabe? Então, a escrita é muito isso. A escrita, uma hora você vai descobrir que a escrita ela é um autoconfronto. Você vai se confrontar o tempo inteiro. Por mais que você não fale, você vai escrever, o papel vai ser o seu espelho. Ele vai confrontar quem a gente é o tempo inteiro, sabe? Então, para que haja reconstrução, nós precisamos, para além de desconstruir, a gente precisa de desentulhar. E desentulhar é o papel assim, fundamental nesse processo de mudança, né? Eu acho que sair dos nossos lugares, reconhecer qual é o nosso lugar no mundo, quais são os nossos privilégios, quais são as nossas dores, e admitir que nós não somos super-heróis, nós não somos super-heroínas, que nós sentimos e que está tudo bem a gente chorar, que está tudo bem a gente mandar alguém ir para puta que pariu, sabe? Está tudo bem a gente falar os palavrões, às vezes está tudo bem, sabe? Porque nós somos seres humanos e a gente precisa sentir, e o sentir faz parte, sabe? Porque se você não sente, você não escreve, você faz um negócio engessado, eu não diria que de qualquer jeito, mas pouco vai mexer com as pessoas, porque a honestidade, o que mexe a literatura, quando você pega uma literatura sensível, uma música sensível, porque você está sendo honesto com você mesmo, sabe? Então, é muito sobre honestidade, muito sobre esse autoconfronto, sabe? Ser honesto é se autoconfrontar. E aí a gente entra nessa coisa, né? De fazer poesia, porque quando para a gente escrever, a gente começa a pensar antes, né? A gente começa a pensar que é um dom, né? A escrita é um dom. Eu não tenho dom de escrever. Mas vamos lá, e depois eu chego nesse ponto aí. Eu quero falar para vocês, antes de mais tudo, assim, eu quero falar para vocês sobre... Todo mundo conhece o slam aqui? Já ouviu falar no slam? Já? Então, eu vou resumir um pouco, só para vocês entenderem a história do slam, como é que o slam chegou, para quem não sabe, como é que funciona o slam. O slam, ele é um campeonato de poesia falada que acontece no mundo, né? É uma competição mundial. Chegou no Brasil em 2008, já existe aqui há 12 anos. Nasceu em Chicago em 86, já existe há 34 anos, por um cara... Foi criado por um cara chamado Max Kelly Smith, um norte-americano, e aí com a desculpa de juntar as comunidades, né? Porque a competição ela chama muita atenção. Então caiu nas graças. A Roberta Ladalva, em 2008, trouxe aqui para o Brasil. Foi criado pelo Zap Slam, que é a Zona Autônoma da Palavra, foi o primeiro slam do Brasil. E aí, que também é coordenado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é o núcleo de teatro, né? É o coletivo teatral da Roberta Ladalva.
companhia de teatro. E 2010, mais ou menos, foi mais ou menos isso, 2010, foi criado também o Islã da Guilhermina. Eu não tenho certeza se foi 2010 ou 2012, mas acho que foi 2010. Criou-se o Islã da Guilhermina, que é o primeiro Islã de rua do Brasil. Eu acredito, inclusive, que é o primeiro Islã de rua do mundo, porque antes do Islã da Guilhermina não tinham islãs de rua. E foi a partir desse islã de rua que o islã caiu nas graças das periferias, caiu na graça do povo, e as pessoas começaram a falar, poxa, eu também faço poesia, o que eu faço também é poesia. Então, o menino, foi a partir daí que o menino que compõe rap, o menino que canta funk, ele também descobriu que ele faz poesia. Quando eu cheguei em 2016 na cena do Islã, a cena era majoritariamente masculina. Éramos 3 poetas competindo, sempre com 20 poetas, mas éramos sempre 3. Eu, Mariana Félix, Deusa Poetisa. Aí, para isso, fui disputando com mais 17 homens, mais 16 homens, ou mais 13 homens. Existiam alguns... E aí, depois, aí tinha a Mayara Vaz, a Mel Duarte já não batalhava, já fazia algum tempo, mas ainda assim... eles eram muitos. Hoje nós somos maioria, né? As mulheres são maioria dentro do Islã, mas foi nesse processo também, mas a maioria dos homens que batalhavam, eles vieram desse lugar, do rap, do funk, sabe? Então eles vinham, eram meninos que tinham muita história com a música, então a grande maioria, até hoje, são esses rapazes, são esses meninos que têm histórias com tanto os meninos quanto as meninas, se isso tem uma história, algum tipo de ligação com hip hop, por exemplo, sabe? Então, é um lugar que... Porque se você pegasse o menino em 2016, ou pegasse, sei lá, daqui 2010, e dissesse para ele fazer poesia, ele não ia fazer essa poesia, ele ia fazer outro tipo de poesia. Quem é professor aqui sabe que quando você fala para a criança, olha, vamos ler poesia, muita criança dá uma tortada na cara, poesia! Os meninos gostam muito, porque tá ligado ainda aquelas falas rebuscadas, uma literatura academicista, cheia de métrica, cheia de frases de difícil compreensão para a juventude hoje, né? Então, essa literatura que nós estamos construindo hoje, nós ressignificamos o pessoal do Islã, os poetas hoje, os islames, ressignificaram o termo poesia. Nós ressignificamos a literatura dentro do Brasil. Então, essa ressignificação do termo foi algo que foi muito importante para todas nós, assim, e para todos nós, até para consumir a literatura. Eu estive em algumas escolas. Obrigada, amor. Eu estive em algumas escolas, e essas escolas fiz algumas oficinas, inclusive sou voluntária de uma em Santos há 3 anos, e essas crianças elas começaram a consumir literatura a partir do momento que nós levamos o Islã para dentro dessas escolas. Elas não consumiram só... Hoje elas não consomem só a literatura de Islã, elas consomem todo tipo de literatura. Vocês conseguem conversar com essas crianças, falar sobre a poesia, ainda que elas não conheçam Mário de Andrade, ainda que elas não conheçam Fernando Pessoa, elas vão saber do que você está falando, sabe? Porque elas passaram a frequentar a biblioteca da escola, passaram a ter curiosidade sobre os diferentes tipos de poesia. Porque nós começamos a trabalhar a poesia com ele, levando o funk, que é um ritmo muito marginalizado, muito discriminado, e aí trabalhar o funk, trabalhar o senso crítico. Então, quando a gente começou a trabalhar dentro das escolas, a gente começou a trabalhar a poesia por aquilo que atraía. É como você pegar o peixe, né? Pegar o peixe pela boca. Então, você ia lá e pescava, colocava isca, mas
estrategicamente, sabendo, fazendo com que eles pensassem a respeito e falassem a respeito das suas realidades, porque a poesia do Islã, a poesia no Islã é uma poesia que ela é extremamente combativa, extremamente crítica. Então, para quem vive dentro de uma periferia, tem muito a dizer. A Bia Dochun, por exemplo, é uma poeta que ela diz que a periferia ela tem muito a dizer. A periferia sempre falou, ela só nunca foi escutada. Nós sempre tivemos voz, nós só nunca fomos ouvidos. Então, basicamente por aí. Antes de começar a entrar diretamente na oficina, eu queria mostrar para vocês um vídeo do Islã SP 2018, do Islã BR 2018, que eu participei, inclusive, desse Islã, né? Então, e foi... Não sei se chegaram... Alguém que chegou aqui para o Islã BR no 2018, ou para algum... você foi. Verdade, você foi. Alguém mais foi para o Islã BR? Esse ano, gente, vai ter Islã, vai ser de 18, se eu não me engano, 18, 19, 20, 21, eu acho. Se não for, 21 é 20. Pela Biblioteca Mário de Andrade, então vai ser online, poetas do Brasil inteiro competindo, assistam, que vai ser incrível. Ju, se você puder soltar para a gente. Vou passar, e aí eu só vou pedir primeiro para você me avisar se está todo mundo escutando o áudio, e depois para me avisar quando eu puder parar o vídeo, tá bom? Peraí que tá um pouquinho devagar aqui, gente, um pouquinho de paciência. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Sim, senhor. Griot. Luta. Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. 149 comunidades do Brasil inteiro, 18 estados presentes aqui hoje. Sim, desprezamos o professor, artista, pedreiro, respeitamos o médico, juiz, engenheiro, reclamamos do lixo que tá o Brasil, mas não ajudamos o lixeiro. Branco diz que viu mamãe Oxum na cachoeira. Quando eu vim pra esse mundo, disseram que eu seria mais um nada, pois vim de becos e vielas, onde educação nunca chegava. Meu pai nunca aceitou ou procurou entender o meu lado. Disse que preferia um filho morto do que ter um filho viado. Pois você acertou, papai. Emanuel morreu há um tempo, pro papai ficar relaxado. Aqui renasce Emanuele, mulher trans com alma de viado. Eu só vou mudar de assunto quando vocês devolverem tudo que roubou do povo preto. Então sigamos assim, sem deixar ninguém amordaçar nossa boca. No mais, é fogo nos racistas, e pra quem não gosta, é poucas. Passam para a próxima rodada Dudu Neves do Rio de Janeiro e Patrícia Beira de São Paulo. Eu acho que a cereja do bolo é apresentar. O bolo inteiro é isso. É você conversar, você trocar ideia, a experiência, é a conexão.
Foi uma experiência incrível, principalmente por estar representando a Paraíba. É uma conquista muito grande, sabe? Desde pequenos fazendo história. É pra isso que eu faço poesia e não por nota, é pela troca. O homem branco de hoje em dia é um empresário milionário. Sua herança é fortuna de sua família dita tradicional, tradicionalmente usuária de trabalho escravo. Tem um neguinho da serra que vende um beck pela ordem. A brenfa boa que espanca até o bigode. Eita, brenfa boa, adoro o prensadinho. 5 conto baratinho, não tem gosto do sangue que custa pra chegar em mim. Dane-se do que tu duvida, só não pode duvidar da empatia na nossa essência, porque se dependesse do Nordeste, o Brasil não teria fascista na presidência. Passa para a segunda fase, Pietá 29,9. Em primeiro lugar de Pernambuco com 30 bilhões. Liberta, DJ. Foi muito gratificante poder ter vindo e podendo ser o primeiro poeta a representar o Rio Grande do Norte na competição nacional. Você percebe a diferença das crianças pobres brincando no mato e a criança rica que bateu o vento e já tá gripado? Se cala a boca, é mal falada. Ela diz mulher assim, já não sabe de quase nada. Desse jeito eles não vão te ouvir. Mamãe Oxum, cante em mim, para que toda preta que ouvir saiba que estamos aqui, bem aqui. E quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei que a história ia acabar quando eu lembro da PM oprimindo o neguinho, o choro da minha mãe que me faz continuar. MB, senhoras e senhores. Pô, mano, é um bagulho muito louco, tá ligado? Porque cada um tem sua forma de escrever, suas formas de organizar os versos, suas estrofes, tá ligado? E eu aprendi muito com os poetas daqui, demais mesmo. Não terei medo, vestirei meu uniforme, a minha fada, hastearei a minha bandeira. Em mim tem a marca da pantera negra. Surda. Eu sou resistência negra surda. Eu resisto e me visto do que eu sou. Eu não vim pra esse mundo pra me esconder em armário, pra agradar otário conservador. Eu vim pra pintar, pra distribuir cor. E o meu arco-íris vai brilhar enquanto eu estiver de pé, enquanto eu respirar. Eu sempre vou chegar te mandando a minha letra. Prazer, Águia, sapatão, preta. 23 minutos e morreu mais um. 23 minutos e os nossos estão sendo assassinados. 23 minutos morreu um preto, virou comum. 23 minutos só. 23 minutos! E vocês estão preocupados com os 23 convocados, porra! Aqui é brasileiro que toma no cu. Nha, nos botou nessa sinuca de bico sujo, dito cujo não tem refúgio, só na Suíça no domingão. Não é linguiça, é camarão. Lagosta dá gosto de ver mentira na televisão. Alienação na internet, loucos por aí faz geração hashtag, tag. O Brasil não vai ter medo de uma vez só. Tem que mudar isso aí, tá vendo? Passam para a próxima rodada com 89,7 em segundo lugar, Paty Vieira. Paty, eu continuo? Paty, posso continuar o vídeo? Pode. Se você puder já ir passando para a final, só para o pessoal. É que tá carregando ainda, se for pro final. Ah, então pode deixar parado, pode parar. Tá bom. Massa. Vocês teriam uma noção de mais ou menos como é que é, né? Como é que funciona? Saudade da aglomeração, né, minha filha? Saudade. Pra vocês entenderem como é que funciona, né, a escrita do... Cada poeta tem uma escrita diferente. É incrível estar nesse processo, né? E agora vamos falar sobre poesia, né? Como escrever poesia de slam? Eis a pergunta que não quer calar. Todo mundo me faz essa pergunta. Como é que eu faço para escrever poesia de slam, Patrícia? Vou te dar o segredo agora. O primeiro segredo é que não existe poesia de slam. Existe a sua poesia. Então, a segunda regra é que não existe regra para escrever uma poesia. Logo, não existe regra para ser poeta. A poesia, ela se autoescreve em nós. É aquilo que eu falei, sabe, gente, que eu estava falando no início? Ela se autoescreve com nossas vivências, experiências, conhecimentos. Todos nós somos seres poéticos. Exatamente todos. Todos nós somos seres poéticos. Então,
O que nos torna poeta e poesia não são nossas ações ou as ações de outras pessoas, mas o que a gente sente a partir delas. Então tá muito ligado de novo sobre aquilo que a gente sente, sabe? Então, quando eu falei lá no início que nós somos movidos pelos sonhos, inclusive pelos sonhos que nós não lembramos que nós um dia tivemos, pelos sonhos que nós não lembrávamos que nós um dia tivemos, é sobre isso, sobre sentir, porque nós sentimos tudo o tempo inteiro. Então, o que faz alguém estar triste é sentir. Me acontece uma situação, por exemplo, aconteceu uma situação comigo, numa das viagens, a Ju estava presente, a Ju sentiu muito a ponto de ela chorar, e isso é sentir, isso é sobre sentir, sabe? Então, a escrita ela é muito sobre isso, sobre sentir muito, a gente sente muito tudo. Nós somos seres altamente sensíveis. A gente tem uma sensibilidade muito aguçada e às vezes a gente não percebe porque a gente acha que foi endurecido pela vida, que a gente acha que foi endurecido pelo tempo, pelos atravessamentos, mas não. A escrita ela tem um papel de nos fazer transpirar aquilo que a gente sente, ainda que a gente não fale, sabe? Então, é através da escrita que a gente põe para fora, que a gente desabafa, sabe? Que a gente constrói que nós, hoje, tendo essa experiência, que eu construo quem eu sou. Se você perguntar para todos esses poetas que vocês viram agora, batalhando no slam, pergunta para eles o que a poesia fez com a vida deles, eles vão dar uma resposta só. E se eu apostar com qualquer um de vocês, eu ganho. Eles vão dizer sempre a mesma coisa, a poesia salvou a minha vida. Porque a arte ela tem esse poder de salvar vidas. Então, quando você chega para uma criança e você percebe, quando você é professor, quando você é educador, quando você é artista, você percebe que a sua arte, para além de salvar a sua vida, ela salva outras. Sabe? Então, e aí é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que nós somos heróis de nós mesmos, sabe? Então, quando a gente precisa salvar outros, a gente primeiro se salva, porque a gente se coloca em risco todos os dias, e todos os dias a gente está se salvando, sabe? E a escrita é sobre isso, porque a gente sente muito tudo, a gente é sensivelmente sensível, sabe? Então, para começo de conversa, é importante vocês entenderem que não existe poesia de slam, porque a poesia, apesar de serem temáticas muito políticas, elas vão abordar questões que são coisas que a gente sente. É a sua visão sobre o mundo, não é a minha visão sobre o mundo. Você vai falar sobre a sua visão sobre o mundo, sabe? Como você sente o mundo, porque não é sobre o mundo que a gente habita, sobre o mundo que habita na gente, sobre o mundo que habita em nós, que a gente escreve, sabe? Então, dificilmente a gente escreve sobre o mundo que nós habitamos. É muito mais sobre o mundo que habita em nós, porque o que habita em nós, ele não é um mundo que é acessível. As pessoas não conseguem. Sabe quando... Eu não sei se com as mães de vocês era assim, mas pelo menos com a minha, ela falava o seguinte: cabeça e coração é uma terra que ninguém habita. Minha mãe falava que a mente é uma terra que ninguém planta feijão, sabe? É sobre esse mundo, sabe? Que é inacessível e só através da arte a gente consegue abrir portais e portas para que a gente consiga conhecer. Então, quando eu costumo falar que quando você compra uma obra de um escritor, por exemplo, você não está levando apenas a literatura dele, você está levando parte dele para casa. Assim como um professor, quando ele prepara uma aula, e eu tenho certeza que ele põe muito amor naquilo que ele faz, todo profissional que ama aquilo que se propõe a fazer,
quando ele prepara um material, ele não prepara apenas o material, ele não doa conhecimento, ele doa um pouco de si. Então, quando um professor ele prepara o material para dar aula, ele está também se pondo, se servindo, sabe? E se doando para que o outro também leve ele para a vida inteira, sabe? Porque o conhecimento eu sempre ouvi isso da minha professora, e o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós, é um negócio para a vida. Então, posso fazer um comentário? Então, posso fazer um comentário? Pode, por favor. A gente viajou recentemente para o interior, eu e a Patrícia, para levar exatamente essa oficina para as bibliotecas públicas municipais. E uma coisa que a Patrícia compartilhou bastante foi da resposta dos alunos, porque ela falou que ela é voluntária, né? E a resposta dos alunos através da poesia. Eu acho que isso seria muito legal de você compartilhar com eles, porque tem muita criança que está sofrendo e que tem essa parte inacessível do mundo dela, e que a partir da poesia você descobre que ela tem saudade da mãe, ou que ela sofre algum tipo de violência. E isso nas escolas municipais é muito importante, a gente acessar a criança, às vezes por meio da arte, já que ela fica tão tímida e reclusa, né? Você quer compartilhar um pouquinho, Paty? Sim, posso. Eu vou te mandar aqui acho que eu não consigo, porque eu tirei o WhatsApp do web, mas eu tento te mandar depois, então. Quando eu sou voluntária numa escola, e aí as crianças, elas escrevem muito sobre tudo que elas vivenciam, né? E aí a gente descobre várias coisas. Em todas as escolas que eu vou, todos os CCAs que eu fui, a gente descobriu abuso, mas essa questão da ressignificação para a criança, dela se descobrir artista, dela se descobrir poeta, dela se descobrir escritora. Por exemplo, nós temos algumas crianças que elas publicaram livros. Eu tenho uma aluna de 12 anos que, em 2019, lançou o livro dela no GLSP, que é a Luísa Lustosa, e tem uma que tem 15 anos, que é a Michelle, que ela publicou o livro dela. Ju, eu vou te mandar material, vou tentar abrir aqui o WhatsApp Web, eu te mando o material para eu mostrar e falar, compartilhar desses alunos, tá? Obrigada, amor. E aí, cada criança, ela reage, às vezes tem professores, assim, que às vezes eles não compreendem a necessidade, né? De por que aquela criança, ela age daquele jeito, enfim. A gente tem uma vivência, eu tenho uma experiência com essas crianças, assim, muito grande, porque quando eu cheguei nessa escola, por exemplo, que eu fui voluntária, nós tínhamos um número muito grande de crianças que falência doméstica, tinha que fazer programa, perto assim, da rodovia onde eles moram, tem uma rodovia, né, onde passa os caminhões. Então, onde as meninas deixavam os meninos passarem a mão nós por uma bala, onde eles não tinham essa questão eles ficavam, por exemplo, andavam 3,5 km para ir para a escola e voltar. E aí nós tivemos um aluno que foi atropelado, né? E a partir desse aluno, da partida desse aluno, a poesia foi a partir da poesia que começou toda a transformação, não só a comunidade, porque a comunidade inteira se reuniu, porque a comunidade inteira fez manifestação, a gente inteira começou a se entender como pessoas, como fazedores de arte, como produtores, e respeitar essas crianças que estavam lá. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Ju. Então,
quando essa criança faleceu, nós tivemos com prefeitos, é óbvio que o prefeito mandou o vice, o prefeito não foi lá, né? E eles brigaram na audiência com poesia, colocaram o dedo na cara desse vice que estava lá, o pessoal que era da movimento do trem, que tem uma linha de trem bem da via férrea, foi lá também fazer uma audiência pública, e eles participaram da audiência pública, eles defenderam os direitos deles e fizeram isso com poesia, e eles conquistaram, inclusive, o ônibus para ir todos os dias para a escola e voltar. Eles não vão mais a pé, sabe? Então, eles sempre pontuaram, eles precisou morrer um, e qualquer um deles que vocês perguntarem a respeito, eles vão pontuar muito bem isso. Precisou um de nós morrer para que eles movimentassem uma coisa, mas nós nos movimentamos primeiro. Eles vão falar do jeito deles, a maneira deles, mas eles brigam com a coisa, eles sustentam as suas famílias, eles sustentam os seus sonhos com a sua poesia. Nós temos acho que eu consegui aqui, peraí. Nós temos duas alunas que têm livro publicado, e tudo isso foi conquistado através do deixa eu ver aqui, peraí. Calma, gente, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí, deixa eu ver se eu acho que o arquivo... Não achei? Então tá em live, será? Deixa eu ver. Acho que eu não achei no arquivo. Eu só vi o arquivo aqui numa pasta, não estou conseguindo encontrar. Queria mostrar para vocês um livro que as crianças produziram. E aí... Depois a gente manda para o pessoal. Depois a gente encaminha para eles. Mas acho que não vou conseguir achar agora. Mas aí depois eu vejo se eu consigo enviar. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui. Então, e aí essas crianças, elas começaram a construir novas histórias, novas perspectivas de vida, sabe? Hoje eles batem no peito e falam, eu sou escritor. Se você perguntar para essa menina de 12, que hoje ela tem 14 anos, já, 13, 14 anos, você vai perguntar para ela o que ela faz, ela vai falar assim, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado, tá aqui, ó, meu livro, sabe? Ela vai mostrar para você o livro dela, esse aqui é o livro dela, inclusive, sabe? Tá aqui, ó, Sob a Luz da Pele. Então, é uma menina... a poesia, ela tem um poder de transformação e elas fazem essas crianças, elas colocam essas crianças em outros lugares, sabe? Então, quando você constrói uma literatura honesta, mas seja honesto quando você for levar para o seu aluno, sabe? Para o seu educando, uma literatura de claro entendimento, eles vão receber isso e vão fazer muito proveito. Você vai falar, poxa, eu consegui, eu tenho parte nisso, sabe? Então, a literatura, ela mexe muito com o ser, né? Então, quando eu tive a oportunidade quando eu tenho essa oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes, eu falo muito sobre isso, assim, porque elas mudaram a postura, as crianças hoje são outras, o acesso à biblioteca delas é outra. As meninas hoje, elas não aceitam mais que esses meninos passem a mão nelas. Os meninos, eles já têm outra... Quando acontece uma situação de um cara, de alguém fazer uma piada machista, fazer uma piada homofóbica, eles entre eles conversam, eles entre eles discutem sobre isso, sabe? De maneira... E são crianças que frequentam, tem crianças de 7 a adolescentes de 15 anos. Então, os meninos que estão entre 9
e acontece muito essas brincadeirinhas, os meninos entre 9 e 12 anos, eles conversam muito sobre isso, sabe? Então, não, peraí, tem sempre alguém que vai falar, peraí, você está sendo machista, está sendo homofóbico, porque essa construção foi feita através da literatura. Então, quando você incentiva o seu aluno, dá liberdade para que ele seja ele, dentro daquilo que lhe é possível fazer, você pode ter certeza que você vai ter um resultado muito positivo. Acho que é sobre isso. Então, eu estava falando sobre escrever, que a escrita, ela é, antes de qualquer coisa, sentir muito, né? Cada pessoa é uma, como a gente viu no vídeo, o MB falando. O MB é um menino que só tem 16 anos, ele veio do Acre, representando o seu estado, fazendo uma literatura dele, sabe? Que hoje é um estado que está vivendo uma guerra uma guerra por espaço, por poder. Então o tráfico lá tá tendo um movimento muito grande. Então teve vários eventos lá que foram cancelados por conta disso, por conta dessa briga de poder, de território. Então o MB, ele colocou que cada um organiza a sua estrofe de um jeito. Então a escrita é mais ou menos isso, assim. A gente nunca vai escrever igual o outro. Então, ainda que você queira falar sobre as flores, ainda que a gente fale sobre as mesmas coisas, eu falo sobre as flores, a Ju fala sobre as flores, nós não vamos falar de maneira igual, porque a escrita é como uma digital, né? Então, é sua, aquela escrita é inteiramente sua, não é de mais ninguém. Então, não tem como a gente achar que vai escrever igual a todo mundo, sabe? E aí eu queria partir para o lugar e falar que escrever, lembra aquilo que eu falei um pouco mais adiante? Tem gente que pensa que escrever é um dom, sabe? E escrever não é um dom, é uma prática, é um exercício de prática. Então, a prática, ela aperfeiçoa, sabe? Então, traz o aperfeiçoamento. Então, se a gente tem o hábito de escrever, se a gente tem o hábito de movimentar a escrita, se a gente tem o hábito de... por exemplo, quem toca um instrumento, quem está aprendendo a tocar, algumas pessoas dizem que tocar é um dom, mas se você aprende a tocar e você pratica todos os dias, você vai tocar muitíssimo bem, você vai tirar música de ouvido, você vai... Então, tem gente, óbvio, que nasce com ouvido absoluto, consegue ter... Mas ele aprendeu antes de... Ele sabe o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, para poder saber essa nota é dó, sabe? Essa música eu vou tirar do em ré. Mas ele aprendeu, ele sabe o que é dó, ele sabe o que é ré, você entende? Então, existem pessoas que nascem com algumas facilidades, tem algumas facilidades, outras não, mas a prática que traz o aperfeiçoamento. Então, eu sempre falo isso também com as crianças, assim, gente, não adianta eu querer falar sobre... vocês querem escrever poesia, mas vocês querem falar e vocês não praticam, você vai falar sempre a mesma coisa. Então, tanto que quem escreve... Tem alguém aqui que escreve? Eu componho? Não tem? Vitória escreve. Paulo, você escreve? Compõe? Não? A Ju, eu sei que escreve. Eu tento não atrapalhar os alunos que compõem e escrevem. Porque, desculpa até minha intromissão, na sala de aula a gente tem um poder muito grande de motivar e de desmotivar também. E é muito mais fácil desmotivar do que favorecer a produção. Então esse é um cuidado que eu acho que todos temos que ter a todo instante, de valorizar o que eles produziram e não atrapalhar, deixá-los soltos, livres.
Exato. Eu acho que é muito de modelo também, né, Paulo? O aluno não vai ler, e se você pedir para ele ler, se ele nunca tiver com o livro na mão. Né? A parte falou que eu escrevo nas oficinas dela, quando ela me obriga. Eu tô aqui, vocês vão ver, eu vou escrever porque ela vai me obrigar. Vitória, Vitória que escreve, eu tenho certeza que vocês todos escrevem, e vocês vão descobrir, quem nunca escreveu nada vai descobrir agora que escreve. Você tem coisas que você escreveu, por exemplo, há 2 anos atrás, que você vai ler e fala, poxa, hoje eu diria isso de outro jeito, não é? Não é assim? Isso, gente, é com a vida. Você tem opiniões que você deu, sei lá, 1 mês atrás, que você fala, poxa, se eu tivesse essa cabeça 1 mês atrás, eu teria dito isso de outro jeito, eu não teria dito isso. Você entende que a escrita, ela é exercício, ele é um exercício prático. Então, se você exercita aquilo, se você pratica a escrita, ela aperfeiçoa, você vai falar sobre isso, você vai conseguir falar sobre isso melhor, sabe? Então, você vai conseguir, e é um exercício que traz muita reflexão. Você não vai falar sobre você não vai falar sobre a mesma coisa de todos os jeitos. Eu tenho uma poesia que todo mundo gosta muito, e é uma poesia que é difícil eu fazer no slam, difícil. Eu quase nunca faço no slam. Eu faço quando eu quero, sei lá, quando meus alunos estão, que eles amam, eles pedem, aí eu faço, mas quando a galera pede muito, eu faço, mas não é uma poesia que eu costumo usar na competição, por exemplo. Mas todas as vezes que eu recito diferente, porque todas as vezes eu estou sentindo de um jeito diferente, sabe? Então, a escrita é muito sobre isso, sobre você sentir, e quando você escrever, você está vivendo um sentimento diferente. Então, quando você recita de um jeito diferente. Às vezes, você canta uma música de um jeito, aí você pega uma música da Kel, por exemplo, que fez As Crianças Amam. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. É que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Aí você vai pensar, poxa, você ouviu essa música de um jeito hoje, aí amanhã você está sentindo outra coisa, você vai cantar ela de outro jeito, você vai pensar, poxa, às vezes a gente quer crescer, você vai pensar em quando você era adolescente, quando você era criança, nos sonhos que a gente tinha, que a gente esqueceu, que hoje a gente já não lembrava mais esses sonhos, sabe? Então, a gente sempre está vivendo sentimentos diários, a escrita ela é uma prática, sabe? Então, ela é um exercício prático. Não existe pessoas que têm um dom da escrita. É óbvio que tem pessoas que têm a facilidade de escrever um pouco mais por conta da literatura, porque a leitura, eu falo isso para as crianças, que a leitura, ela traz essa bagagem. Então, quando você lê, mas abre-se um leque, se você começa a ver o mundo de uma outra forma, enxerga as coisas de um outro ângulo e começa a ter um senso crítico, falar, poxa, quando eu fui alfabetizada muito tarde, então, quando eu aprendi a ler, eu tinha 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, e eu tinha urgência, porque eu achava lindo ler, quem lia e quem escrevia, eu tinha fascínio. Quando tinha escola, eu sempre falo isso, né? Eu fui criada em fazendas, então, nas fazendas, quando tinha escola, tinha professor ótimo, quando não tinha, eu estava na mão de Deus e ia. Então, eu pegava pedaço de papel, pedaço com coisa com ilustração, jornais, eu ficava lendo do meu jeito, fingindo que estava lendo, quando eu não sabia ler. Então, se eu via uma foto de um carro, uma pessoa em pé no carro, eu falava, nesse carro, o homem que ficou milionário e comprou um carro. Eu ficava assim, às vezes eu lia, juntava minhas bonecas, eu queria ser professora também quando era criança, eu colocava as bonecas, um monte de garrafa, que às vezes juntava, eu catava as garrafas que a garrafa era meu público, né? Eu dava aula para o meu público, as garrafas, o mato, e eu dava aula lá, cantava, comigo. Eu fazia isso. Então quando eu tinha urgência nessa, e aprender a escrever, e aprender a ler,
Então, eu li muita coisa. Então, eu li Nietzsche, eu li romance, eu li filosofia, eu li psicologia, eu li sociologia, eu li bula de remédio de verdade, assim, a pessoa fala, leia a bula de... Minha professora falava, leia a bula de remédio, eu lia a bula de remédio, eu levava ao pé da letra, eu lia a bula de remédio, entendia bolha nenhum, mas eu lia. Então, tudo que passava, eu ficava tentando soletrar, lia, porque é isso, assim, eu era uma frequentadora assídua da biblioteca, então, às vezes eu lia 5 livros, sabe, muito rápido, assim, um período de 15 dias, ou às vezes eu escolhia tamanho, espessura do livro, por causa que eu também trabalhava, mas eu lia muito livro, chegava a ler 5 livros numa semana, você lia muito, e aí minha mãe falava que você vai ficar maluca, não sei para que você quer, não sei para que você quer viver, isso não vai te levar a lugar nenhum, você tem que estudar, mas eu me lembro que eu falava que eu queria ser escritora, ela falava para eu escolher que eu ia ser advogada, porque era uma profissão que dava dinheiro e que eu ia conseguir ficar bem, né? Hoje eu sou escritora e eu sou a rimo de família, então eu tenho 2 famílias com isso, com a literatura, com a minha literatura. Então é pensar que isso também é sobre sonhos, sabe? Então, Ju, a gente tem até que horas? Até 4h30. Tem mais 1 hora... Não, tem mais 50 minutos. Beleza. É pensar que eu precisei insistir, sabe? Então, quando a gente escreve, a gente a gente tende muito a achar que a nossa literatura não é boa, o que a gente está fazendo, a gente esconde, né? Mas o que eu faço não é bom. Não, imagina que a Juliana escreveu isso aí, eu vou fazer também. Não, que isso? Não, Juliana que escreve. Juliana que é escritora, eu não sou não. Patrícia que é escritora, eu não sou não. No fundo, a gente descobre que a gente escreve, mas que cada um tem um jeito, e é lindo o jeito que cada um escreve, sabe? E aí eu queria aproveitar, eu vou dar para vocês aqui 3 dicas de ouro, e aí a partir dessas dicas eu quero começar a fazer o exercício. A primeira dica é: sigam o coração de vocês, sigam o seu coração. A gente tem muito a dizer, tá? Sabe? Então a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Então, eu vou voltar de novo no que eu falei no início. Lembra que a escrita é sobre sentir muito, a gente sente muito tudo. Então, quando a gente sente muito tudo, é óbvio que a gente tem muito a dizer, às vezes a gente não acha o caminho para fazer isso, sabe? Mas por onde como é que eu começo? Começa de como você está se sentindo, é um bom caminho, sabe? É um bom começo, sabe? Hoje eu me sinto desse jeito, hoje eu me sinto, depois você organiza como você quer que isso fique, sabe? Mas primeiro você precisa ser honesto com o que você está sentindo, sabe? Você não precisa ficar tentando impressionar as pessoas, impressionar o papel não vai te aplaudir, o papel não vai te ridicularizar, o papel não vai rir de você, o papel não vai te diminuir, não vai falar que, nossa, isso que você escreveu é uma bosta, hein? Não vai falar isso. O papel vai simplesmente receber o que você tem a dizer e pronto. Não existe confidente melhor que o papel. Então, sejam honestos com vocês mesmos, sabe? Escrevam aquilo que vocês estão sentindo e depois vocês organizem como vocês querem deixar, esteticamente falando, mas a primeira dica é para vocês serem honestos, sabe? Porque, sobretudo, é sobre sentir muito. A segunda dica que eu tenho a dar é para que vocês sejam claros no que vocês querem dizer. Não tenta ficar enfeitando muito. Eu vou usar esse exemplo de novo. A Ju estava no dia, né, Ju? Em uma das viagens que nós fomos. Eu perguntei para todo mundo assim, qual era o sonho de infância, né? Das pessoas. E tinha uma menina que ela falou assim, meu sonho é fazer as pessoas viajarem. Ela ficou mais ou menos uns 5 minutos, né? Falando, meu sonho é fazer as pessoas viajarem comigo no meu universo, e falou um monte de coisa, aí eu esperei ela falar, aí no final eu falei, então você quer ser escritora? Ela,
Então, ela rodeou tanto, deu uma volta para falar que ela queria ser escritora, sabe? Então, quando a gente vai escrever, e é isso que nos aproxima do leitor, é isso que vai aproximar, por exemplo, a leitura, a sua leitura, o seu aluno, o aluno do professor e o professor do aluno. Então, o que vai fazendo essa facilidade de entendimento. A gente enrola muito para dizer alguma coisa, fica uma literatura cansativa, fica uma escrita cansativa. Quando a gente começa a ler, ver o cara quer falar que fulana é uma flores, ele vai passar pelas estações do ano, aí ele vai chegar na primavera, aí ele vai falar sobre o brotar, para depois ele falar das flores, vai se tornar uma leitura cansativa e você não vai querer terminar de ler, sabe? É cansativo e a gente vive num momento assim, imediatista, e não é porque a gente vive num momento imediatista, é porque as pessoas, você precisa saber para quem você está escrevendo. Você quer que essas pessoas compreendam aquilo que você está dizendo, sabe? Que elas tenham uma boa compreensão daquilo que você está dizendo. Então, seja claro no que você diz, sabe? Não corta. Você fala das flores, não precisa falar da primavera, fala das flores. E você vai ser muito bem entendido. Você não precisa ser poético o tempo inteiro. Você só precisa sentir o que você está dizendo. Porque a poesia está nisso. A poesia não está no instrumento. Sabe? Está no instrumentista. É você. Pois a poética ela não está na letra, ela está no poeta. Então, é o que vai fazer você ser visto, é o que vai fazer a sua literatura ser sentida de um outro modo, é porque você está sentindo, porque a letra pela letra, ela não é nada sem se você não juntar palavras, são palavras soltas. Sabe? Eu posso falar, o amor é escambo, tá? O amor é escambo. Tá, o amor é escambo e aí? Você não está sentindo aquilo que você fala? Isso é muito sobre sentir, sabe? Então, seja claro naquilo que você vai dizer, se faça compreender, sabe? Então, não fica protelando para dizer as coisas, seja direto, porque a poética também vem da simplicidade, sabe? A terceira coisa que eu gostaria de falar é sobre lugar de fala. E aí, às vezes, dentro dessa cena do slam, isso é um lugar que a gente é muito cobrado, por exemplo, sabe? Eu, como uma pessoa preta que sou, eu sou mulher, preta, lésbica, nordestina, eu posso falar sobre ser uma mulher lésbica, posso falar sobre ser uma mulher preta, mas eu não posso falar, por exemplo, sobre ser uma mulher trans, porque eu não sou uma mulher trans. Eu posso falar sobre mulheres trans, mas qual é o meu lugar? Sabe, quando a gente vai escrever, a gente precisa entender qual é o nosso lugar de fala. Sabe a questão do desentulhamento que eu falei lá atrás? E desentulhar é também reconhecer qual é o seu lugar de fala. Sabe? Você pode falar sobre pessoas trans, você pode falar sobre mulheres trans, sobre homens trans, o branco pode sim falar sobre o racismo, mas qual é o lugar que está se falando sobre o racismo? Pode sim usar, eu tenho muitas questões sobre muitas coisas, mas sobre trança, por exemplo, apropriação cultural, enfim. Você pode muitas coisas, você pode tudo, inclusive. Só que qual é o seu lugar, sabe? Qual é o seu ponto? Você não pode, por exemplo, falar para uma pessoa que sofre de depressão, falar que ela não tem depressão, porque você não sabe o que ela está sentindo. Você não pode falar para uma pessoa que tem depressão, por exemplo, tipo, a fotografia que ela viu, a foto que ela viu do ex com outra pessoa, é bobagem, porque é bobagem para você, não é bobagem para ela, pode não ser bobagem para ela, sabe? Então, lembra de novo que é sobre sentir,
Então, é entender qual é o seu lugar de fala. A terceira dica é sobre isso. Você pode falar sobre qualquer coisa, mas entender qual é o seu lugar. Eu posso falar sobre mulheres trans, mas eu posso falar no lugar de uma mulher cis, sabe, que tem vivência e que observa o preconceito, mas não posso falar como alguém que vive o preconceito, sabe? Assim como a Ju pode falar sobre racismo, mas a Ju vai falar sobre racismo no lugar de uma mulher branca que vivenciou a questão do racismo, a questão da intolerância religiosa. A Ju pode falar sobre isso. Ela não pode falar sobre alguém que vivencia isso na pele, sabe? Então, porque ela não é uma mulher preta, ela não vai falar sobre as vivências de uma mulher preta, ela vai falar sobre as vivências dela, de uma mulher branca, e as observações a respeito daquilo. Você entendeu que pode? A gente pode falar, a gente pode, inclusive, trocar, e é importante que a gente fale, é importante que a gente se posicione, é importante que a gente diga, mas para falar sobre o assunto, deixa que cada um fale sobre, nesse lugar de eu sinto, de sentir, é igual a gente falar, mas não existe racismo no Brasil. Eu sei que existe racismo no Brasil. Eu sei que existe no mundo. Eu sei, porque eu vivencio o racismo 24 horas. Eu visto preto há 33 anos. Eu sei o que é racismo nesse país. Então é sobre isso, sabe? Sobre lugar de fala. Aí vamos passar para o nosso exercício, que eu quero muito agora provar para vocês, teve gente que falou assim, eu não escrevo, eu não quero atrapalhar os alunos. Eu vou agora, queria que vocês dissessem, eu tenho um texto que eu falo o seguinte, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Eu falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, beleza. Todo mundo pronto para ser poeta. Viu? Eu tenho uma frase que ela diz o seguinte, depressão deveria ser instrução de abraçar apertado. Se você fosse reescrever essa frase, se você fosse reescrever essa frase do seu jeito, como você está sentindo agora, como é que você escreveria? Então, eu vou colocar aqui no chat a frase, depressão. Eu quase coloquei, deve ser a instrução de como abraçar abestado. Desculpa, gente, é meu corretor. Tô no notebook. E aí, se vocês puderem me dizer como vocês escreveriam essa frase, de acordo com o que vocês estão sentindo agora. Depressão deveria ser... No meu caso, é instrução de como abraçar apertado. E vocês podem abrir o microfone e falar como vocês escreveriam essa frase. Depressão deveria ser chamado depreciação. Boa! Alguém mais? Estou pensando. Gente, não se preocupem em ser poeta, se preocupem em sentir, viu? Não se preocupem como vai ficar bonito, porque a beleza está no que você sente. Posso
Por favor. Depressão é um pedido de ajuda numa linguagem que nem todos compreendem. Pronto. Mais alguém? Vitória? Tô pensando. Tá pensando? Ai, decisão aí. Vou dizer, Por favor, Fátima. como abraçar apertado deveria ser remédio para depressão. Boa. Ana? Enquanto a Ana pensa, eu coloquei mais um aqui, ó. Vai pensando aí, viu, Ana, que eu vou perguntar para você sobre o que é depressão agora, do que você está vendo, conforme você está sentindo agora. Eu coloquei mais uma frase, que na verdade é um trocadilho, que inclusive acabou de sair um CD, né, do Emicida. Amarelo. E aí eu coloquei amar é elo. E aí, como se vocês fossem falar sobre o que é o amor, de que maneira vocês diriam o que é amar? Amar é... Eu vou falar minha frase, não sei. É sentimento mesmo, mas eu coloquei depressão é combustível para introspecção e afastamento. Boa. E Amarelo, o álbum é maravilhoso e saiu inclusive o documentário, né? Falando sobre o álbum e tá no Netflix. Eu não vi ainda, não vi. Eu achei muito bonito. Você lembra, Ju, que eu usei esse exemplo do amarelo lá, se não me engano, em Ubarana, né? E aí agora eu descobri que tem um CD com esse título, Amarelo, que da hora. O que é amar para você? Amar é... Um pulo no escuro. Hã? Um pulo no escuro. Um pulo no escuro? Amar é literalmente um pulo no escuro. Eu diria que amar é expansão. Amar também é expansão. Massa. Fátima, o que é amar para você? Amar é seguir junto sempre. Amar e seguir junto sempre. Vitória? Abri o microfone, agora vai. Ai, eu não... agora que você falou, né? É uma coisa de sentir. Sobre a depressão, eu fiquei pensando em algo como o laço do abraço pode ser mais forte do que as garras que te prendem, sabe? Alguma coisa assim. Não sei, para mim é difícil falar rápido as coisas. E eu acho que amar é coragem. Já vou. Tá sem microfone. Minha filha, tem que ser corajoso para amar. Na verdade, você tem que ser corajoso para tudo, né? Paulo, o que é amar para você? Amar é o que nos conecta à vida, o que nos sustenta. No final das contas, é o amor que nos liga, né? Que nos mantém vivos, que nos mantém de pé.
É por ele que a gente briga, é por ele que a gente fala que... Mas você briga pelos seus alunos porque você ama estar em sala de aula, você briga pelos seus ideais, porque é tudo em nome do amor, né? E se a gente soubesse... Isso. Pode falar, desculpa. Não, perdão. E que sem ele a vida meio que fica sem sentido. Fica. Vou fazer no automático e... Tá. A gente acaba caindo num lugar de... Eu queria ler para vocês um poema que eu fiz há um tempo. Amar é o oposto da depressão. Massa, Ju. Amar é maré, a maré. Eu me lembro que eu mandei para você, né, Juinha? Esse texto uma vez. Acho que está aqui, ó. E que eu falo muito sobre se sentir, né? E aí depois eu queria que vocês... eu vou dar outro espaço para vocês escreverem algo de acordo com o que vocês estão sentindo. Começo esse poema como quem começa uma história. Eram 2 vezes, porque a primeira não vai se repetir agora. Eu não quero falar sobre meu povo que continua sendo morto, mas eu também não quero esquecer, pois foi-se o tronco, mas as farpas continuam no nosso corpo. Eu quero ser a chave na mão de Exu e dizer para você que para nós é um caminho de glória. Então, quando eu terminar esse poema, bate no peito e grite bem alto, eu sou foda. Você é foda porque continua firme como um tronco de baobá. Mesmo depois de sentir na pele o peso torturante de todas as recusas, porque ainda que você não saiba, há uma força motriz que te escuda. Você é foda porque se carrega sozinha e sem perceber. Então, se for admirar um herói ou heroína, se olha no espelho e admira primeiro você. E agradece. Porque todos os dias você se salva exatamente nas horas que ninguém vê. Você é foda. Porque mesmo depois de te ridicularizarem, você só chorou. Aí te disseram que chorar é fraqueza. Jesus era o cara mais forte que eu conheço, e ó, ele chorou. E depois de chorar, ainda te chamaram de besta porque você não revidou. Mas eu te entendo. Do lugar onde a gente veio, não nos ensinaram nos ensinaram a combater ódio com amor. Isso não é omissão. É a certeza de que tudo que vai volta. Quem se aventura em fazer rapel na pedreira, Xangô pega a corda e corta. Você é foda. Por persistir em seus sonhos, mesmo com tanto descrédito. E se 1000 vezes você cair, 1001 você fica de pé. Há quem chame isso de loucura, mas eu chamo isso de fé. Você é foda, porque mesmo com todos os atravessamentos, não permitiu que parassem você. Você é foda, dançando no orixá ou no Espírito Santo, falando em línguas estranhas ou em banto, na igreja, no candomblé, se mantenha firme. Mas se quiser chorar, chore. Porque chorar é coisa de homem, assim como é coisa de mulher. Agora respira fundo, levanta a cabeça e dirige a sua própria história. Que esse seja um canto diário. Repete comigo e bem alto. Eu sou foda. Pronto. Gratidão, gente. Por que eu queria dividir esse texto com vocês? Nós entramos em pandemia, né? E aí foi um processo que todo mundo ficou se cobrando muito, né? Vocês se cobraram também? Eu me cobrei muito e... me paguei pouco pela cobrança que eu me fiz, recebi pouco pela cobrança que me fiz, mas às vezes a gente fica tão preocupado, essa pandemia nos colocou no lugar de reflexão, nos colocou no lugar de introspecção, inclusive, onde a gente chorou muito, eu pelo menos chorei muito, e eu tenho muita dificuldade de chorar. Eu falei para a Juliana que eu tinha dificuldade de chorar, chorei tantas vezes à frente dela. Assim... E aí a gente entende, e aí a gente fica se cobrando, sabe? A gente não percebe o tanto que a gente é bom naquilo que a gente se propôs a fazer, sabe? Então,
quando a gente faz as coisas, quando um professor, e vou falar isso porque Paulo e a Fátima, só o Paulo e a Fátima são professores aqui? Você também, Vitória. Quando um professor se propõe a estar numa sala de aula, ele tem que ser muito foda para fazer isso. Porque é a profissão que ensina todas as outras, e é a profissão que é menos valorizada. Então, vocês são muito fodas, eu sou muito grata. Quando eu sempre falo que uma nação sem um professor, sem educação, ela é falida. Ela é ignorante e falida. Então, vocês são foda com toda a construção que vocês têm, com tudo que vocês constroem dentro das suas aulas, na sala de aula. Sabe? Porque eu tenho muita certeza que vocês vão... Se vocês já não tiveram essa oportunidade, vocês terão a oportunidade de encontrar alguém, dizer para vocês o quanto foi importante a passagem de vocês pela vida deles, a contribuição de vocês pela vida deles, sabe? Então, isso é muito importante que vocês escutem isso. E, Ana, Ju, vocês são foda quando produz, quando você acompanha, quando você organiza, quando você faz o seu trampo para esse leituras e você escolhe quem são, tem o cuidado de escolher quem são os escritores convidados para estarem aqui. É preciso muita coragem também, porque é tudo sobre muito novo. Ana, você é foda, você está construindo uma história juntas, e produzir roteiro não é para qualquer um. Produzir um filme não é para qualquer um, ser produtor, ser diretor não é para qualquer um. Eu estou produzindo e dirigindo uma websérie que é do livro que eu escrevi. Eu roteirizei junto com o meu coletivo, nós iremos gravar uma websérie. Estou dirigindo. Eu vou dividir a produção com uma amiga. E não é fácil, mas é entender que todas as coisas que nos desafiam faz com que a gente bata no peito todos os dias e fala, eu sou foda porque eu consegui estar aqui, sabe? E nós somos essas pessoas. Às vezes a gente precisa escutar isso, sabe? Por mais que pareça ensaiado, falas ensaiadas, mas é importante a gente saber que a gente saber que a gente é importante, que o nosso trabalho é importante, e é importante. Dirigir, produzir um filme é importante. Porque se não é o diretor, quem produz, não vai conseguir produzir. Então, se não é o produtor, o diretor não vai conseguir fazer tudo sozinho, sabe? Não existe um professor sem aluno, não existe para que alguém ensine, a gente precisa aprender alguma coisa. Então, logo, a gente tem que aprender, alguém tem que nos ensinar de alguma forma, e esse ensinamento tem que vir de algum lugar, sabe? Então, a gente é foda por tudo que a gente faz, por tudo que a gente constrói até aqui, por tudo que a gente construiu até aqui. Todos os dias que vocês se salvaram, todos os dias que a gente se salvou, sabe? Porque a gente se salva diariamente. A gente tem uma... É um processo diário de se salvar. A gente se salva, a gente se põe em segurança, põe outras pessoas em segurança o tempo inteiro. Sabe? É importante a gente saber o nosso valor, sabe? Então, eu tenho muitas referências, mas eu me olho no espelho e falo, poxa, sou eu que também me salvo. Paulo, é você que se salva. E é importante você se salvar antes de ser o herói dos seus alunos, e Fátima, antes de você ser a heroína dos seus alunos. É importante você reconhecer que você também se salva todos os dias. Que você se carrega, nós nos carregamos sozinhos todos os dias. Quando ninguém percebe que a gente está se carregando. Sabe? Isso é importante a gente ter essa consciência.
de que quando a gente espera a ajuda das pessoas e que as pessoas não nos ajudam, é porque a gente está ali de pé, a gente consegue se ajudar sozinho. É importante que a gente tenha companhias, que a gente tenha companheiros, que a gente tenha auxílios, mas o nosso maior herói, os maiores heróis de nós somos nós mesmos. As nossas maiores referências somos nós mesmos, porque a gente se olha no espelho, você se olha no espelho e fala, poxa, semana passada, o ano passado você disse que não ia aguentar, olha a gente aqui de novo, de pé, fazendo o rolê acontecer, sabe? Se dedicando para quando vocês chegarem, quando acabar a pandemia, ou não, quando voltar às aulas, quando a gente minimamente ter contato, falar, eu busquei isso, para que a gente tivesse uma experiência melhor, sabe? Então, eu queria muito que vocês, quando saíssem daqui da oficina, saíssem com esse sentimento de que vocês são pessoas incríveis, sabe? Que vocês são pessoas incríveis em tudo aquilo que vocês se propuseram a fazer, se propõem a fazer. Então, tenho essa consciência de que vocês não saem devendo nada para ninguém. Nós estamos aqui em 6 pessoas e eu não trocaria esse momento de 6 pessoas, sei lá, por 100, por 80. Se fosse para ter esse momento, ter essa troca, eu não trocaria essas 6 por 80, sabe? Então, é importante que a gente entenda que nós somos importantes. Que a gente saia de 2020 sabendo que, poxa, sabe? Acabou 2020, eu levei 2020 no braço. Porque é sobre isso, assim, sabe? Carregou no peito e com categoria. Sozinho. Cada um do seu jeito, da sua maneira, mas que foi incrível. É incrível ter vocês aqui também, porque isso não seria possível sem vocês. Essa oficina não seria possível sem vocês, sabe? Eu sempre falo isso, eu sempre tenho o hábito de falar isso, de dividir isso, porque o que eu sou hoje, eu sou escritora porque eu tenho alguém que me leia. Eu sou artista porque tem alguém que acesse e consome a minha arte. Então, o que eu sou hoje, eu devo muito a quem me escuta, a quem segue meu trabalho. Então, essa oficina existe porque vocês estão aqui. Se vocês não estivessem aqui, não ia acontecer. Então, antes de nós finalizarmos, eu queria de verdade agradecer, sabe? Cada um de vocês pela escuta, pela acho que a Vitória está travada, pela experiência, pela troca. Destravou. Gostaria de verdade de agradecer a todo mundo, assim, sabe? Por estarem aqui, que foi muito importante que vocês estivessem aqui hoje, porque todo dia é um aprendizado diferente. É isso, porque senão eu vou chorar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei aqui no chat que a leitura e a escrita também é um jeito da gente se salvar, né? Eu acho que o fato da gente estar colocando essa oficina online é também uma maneira de fazer com que a gente tire um tempo, porque as pessoas acham que a gente tem tempo para tudo na pandemia. O fato da gente estar em casa, a gente tem tempo para absolutamente tudo. E não é verdade. Mas o fato da gente ter conseguido dedicar alguns minutinhos, 2 horinhas, para a gente sentar e falar de poesia, que isso sirva para a gente despertar algo novo e poderoso dentro da gente, assim, alguma motivação positiva para essa semana que seja, ou para os próximos meses que virão. Então, acho que depois da nossa produção poética, que a gente vai se ver... Olha, eu tô até com a caneta na mão. A gente vai se entender poeta e que a gente passe a escrever, então, né? Nessa prática que a Patrícia disse, que a gente comece a escrever um pouquinho cada dia para aliviar a dureza que é tem sido esses meses todos que foram tão desafiadores. Tá sem som, mulher. Ah, sim. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Vitória, Fátima, Ana, Paulo. Posso falar, licença. Eu queria falar que é isso, né? Sobre pensar em pandemia e a gente separado. Aí eu tava vendo o Slam, eu fui lá e não lembrava, né? Que você tava lá. Eu lembrava de você, mas eu sabia que você tava com cabelo diferente lá. Aí depois te reconheci. Aí deu saudade do aglomeração e tudo mais. Mas a gente tá aqui, eu tô me sentindo muito acolhida, assim, muito próxima. Então é uma coisa muito um pouco rara, né? Nesse momento, assim, porque eu tô assim, solta, sozinha no mundo. Mas aqui eu tô me sentindo bem acolhida e eu tô feliz. Muito obrigada pela oficina, vocês todos que participaram, Patrícia e Ju também, que estão aí no corre de fazer, né? E é isso, eu vou levar as coisas. Já anotei aqui, minha filha, as suas frases para eu reverberar por aí. Vou te dar os créditos, tá bom? Mas aí é isso. Muito obrigada. Gratidão, Vitória. Paulo, você quer falar alguma coisa? Ah, desculpa, tem mais alguém quer falar? Desculpa, Ana. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu achei uma iniciativa muito bonita e eu acredito muito na escrita. Eu sempre usei muito a escrita como até uma terapia, assim. Eu acho muito bonito. Slam e poesia é uma coisa que me encanta, assim, e já vi em algumas batalhas e coisas assim. O nível de troca de conhecimento e as coisas assim, eu acho incrível mesmo. E poder saber um pouquinho, né, da experiência, poder ouvir e tudo mais, assim, foi muito bom. Acho que faz a gente repensar muita coisa, né, e aprender. Eu acho que eu estou muito aqui, assim, no mundo, muito mais, e eu acho que o que me define não é nem o que eu sei, assim, mas eu acredito que o que define é a abertura que a gente tem para aprender. E nessa pandemia eu fui tentando diversificar também o tempo para entender essa existência fora da caixa que a gente já é colocada, sabe? Então eu agradeço muito por toda a troca de hoje, assim, que para mim foi incrível, incrível, incrível. Eu tô até meio emocionada, assim, de Chora, ver, mulher, chorar é bom, foi para fora, deixa. poder Não, oxi, que então segurando lágrima. Poder encontrar vocês aqui, assim, agradeço a todos mesmo por essa troca, assim, sabe? É muito importante. Eu queria dizer mesmo, assim, quão importante é para mim estar aqui agora, assim. Muito obrigada, né, pela iniciativa, pela Juliana, Patrícia também, assim, o trabalho de vocês é incrível e que vocês possam tocar muitas outras pessoas ainda, assim como me tocaram. Muito obrigada. De coração mesmo. Ai, gratidão, gente. Calma que a troca não acabou. Segura. Gente, eu também quero agradecer. E eu fiquei pensando assim, poxa, que legal. Quantas colegas poderiam estar aqui também assistindo? Aí eu fiquei pensando, devia ter divulgado mais, porque eu soube por acaso, eu estava assistindo a Flip, aí eu vi lá um poeta, como é o nome dele, meu Deus? E ele que começou com essa coisa de dizer poesia, assim, falada. Eu esqueci agora, sei que teve uma apresentação dele, que teve um sarau, que ele disse um poema. E aí eu fiquei encantada. E eu já tinha comprado esse livro aqui, ó. Meu Duarte. Numa feira de Cachoeira. E agora eu vou ter estímulo para ler mais, porque eu li só alguns poemas. Mas o que é incrível, eu adorei essa oficina, porque enquanto você estava falando aí, eu já estava escrevendo aqui, eu já me esqueci meio poema, e a gente fica pensando, né? Então eu me senti tão estimulada que veio naturalmente isso. E quando você falou do sonho, não veio de imediato, aí eu lembrei, a poesia é sobre isso, que antes de querer ser médica, eu quis ser professora, e agora eu sou professora, então quando
nesse processo de vocês falando, o sonho veio vindo, porque você falou aquela coisa que a gente esquece, né? Aí agora me toquei. Olha, antes de ser uma coisa, eu sonhei em ser outra coisa que agora eu sou. Aí eu achei Olha, que lindeza. muito legal a forma de você fazer essa oficina. Eu gostei muito. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Ô, Fátima, olha, eu sou baiana, de Itajuípe, é bem próximo de... Se tudo der certo, eu estarei em Salvador, logo menos. Espero que a gente consiga atravessar essa pandemia, mas quando acabar essa pandemia, me procure na rede social para a gente conseguir conversar, porque quando acabar eu quero muito, se tiver oportunidade, se for do seu interesse, a gente faz uma formação com seus alunos, com você, em sala, a gente faz bastante, pode ter certeza. Quero sim. Como é seu Instagram? É @poeta Patrícia Meira. Nos convide que a gente vai. Certo. Ainda que seja online, eu vou ter todo o prazer do mundo de ministrar. Eu fiz uma experiência, Patrícia, isso que você está falando, né? Porque eu perguntei aos meus alunos, a primeira vez que eu fui dar aula no 3º ano de ensino médio. Aí eu perguntei, a gente dividiu a aula em blocos, eu fiquei com poesia marginal e contemporânea. Eu até tive que estudar sobre esse assunto, porque ainda não tinha dado aula para o 3º ano. E aí eu fiz antes, perguntei a eles se eles gostavam de ler poesia e que tipo de poesia, que autores. A maioria falou que não lia poesia, que gostava mais de ouvir música e tal. E alguns falaram do rap. Aí eu falei, eu vou pegar o rap e começar. Aí eu coloquei poesia como ato de resistência e comecei com rap. Menina, foi bacana essa experiência. E aí eu estou vendo a potência e agora estou procurando, né, conhecer mais sobre isso para as próximas aulas, os próximos anos, eu ir incrementar isso com o objetivo principal, fazer com que eles gostem de ouvir poesia, de ler poesia. Porque a escola tirou essa vontade deles, sabe? Pouquíssimos leem poesia. É bacana, porque assim, ó, dentro das escolas aqui, existe um campeonato chamado Slam Interescolar. São escolas que participam da batalha, né? Alunos representando suas escolas. Então, pode me chamar no Instagram. Eu posso deixar aqui, eu vou deixar aqui no chat. E aí vocês podem me chamar, todos vocês, se vocês quiserem, eu posso passar material para vocês. Acho que é isso. E aí a gente pode compartilhar isso, fazer essa troca, de falar sobre isso diretamente com os alunos, levar. Eu posso convidar, inclusive, alunas minhas para falar a respeito, são adolescentes que agora estão no ensino médio, que têm livros publicados, então é algo muito possível, inclusive. Porque é isso, lembra daquilo que eu falei, que às vezes a gente esquece dos nossos sonhos? Aí chega numa fase também que a gente esquece, né, dos adolescentes, inclusive, que a gente esquece do que a gente queria quando a gente era criança, sabe? Então, eu acho essa troca muito importante, assim. Acho que é isso, né, gente? Vamos escrever agora? Oi? Vamos escrever agora? Entendi, Ju. Vamos escrever agora? Fazer um exercício de escrita. Ah, sim. A gente não tem muito tempo para poder fazer esse exercício, tem mais ou menos uns 15 minutos, né? Para fazer. E aí, eu queria que vocês escrevessem, não se limitem não à quantidade de linhas, mas falassem sobre o sentimento que está movendo vocês agora, assim, só para a gente, não sei, 5 minutos dá para a gente fazer isso, a gente lê, até a gente finalizar, acho que é bacana. 10 minutos? 5 minutos? O que você acha, Ju? 7. 7 minutos? Pronto. Vou contar aqui, ó, 7 minutos. Faltam 2 minutos. Alguém já terminou? Ó. Ju já terminou. Deixa eu ver aqui o que mais. Terminou, Paulo?
Não consegui ver? Não, terminou ainda não. Tá. Já quer ir lendo, Ju? O seu? Se não atrapalhar. Quer que eu fale? Por favor. Bom, eu fiquei pensando em duas coisas que me motivaram a escrever sobre esse assunto. O primeiro é porque está fresco na cabeça, a gente acabou de falar sobre ele, que é a depressão. E o segundo é porque durante a nossa viagem eu já tinha escrito sobre esse sentimento, essa doença, e você disse que a gente nunca escreve da mesma forma. Então, talvez de algumas semanas para cá, eu tenha mudado um pouco a minha visão sobre isso. Então, ficou assim. Depressão deveria ser aviso de que alguém precisa ser amado. Depressão deveria ser nome de remédio para sintoma de vazio de existência. Depressão deveria ser procedimento para estancar o sangue vazado. Depressão deveria ser cura para maledicência, sobre a doença e sobre as nossas crenças. Foi diferente para você? Foi. Você sentiu diferente? Foi porque eu senti que foi menos pesado. É isso. Fátima disse que terminou, né? Quer ler, Fátima, o seu? Muito obrigada, Ju. Pode ser. Eu continuei com o que eu tinha começado. Então, antes de ser médica, professora, eu quis ser. Realizei esse sonho com vontade de crescer, de fazer da educação o meu modo de viver. Louvo todos os dias a poesia que é ensinar. Para fazer sonhar, é preciso convencer que o conhecimento tem poder de transformar o nosso modo de viver e ser, e de também lutar para ver o sonho coletivo florescer. Ver um mundo mais humano, sem racistas, machistas e misóginos no poder. Obrigada. Eu amo a poeta. Muito obrigada, Fátima. Foi lindo. Você tirou o microfone de novo. Esse microfone. Vitória, você falou que você tinha terminado, né? Voltei. Manda. Tá. Peraí. Eu fiquei refletindo ainda, né? Sobre o que eu tô sentindo agora. Aí escrevi assim. É aquilo. É sempre bom se sentir acolhido mesmo no abraço virtual. É importante notar que a nossa sensibilidade é capaz de movimentar nossas ações e as nossas palavras também. Todo mundo é poeta? Sim, todo mundo é poeta. Mas tem aqueles que ainda não descobriram e aqueles que ainda não admitem. Experimentar escrever é para a gente ver melhor o mundo por dentro dos nossos olhos e aprender também do outro. Nossa força, nossas dores, nossos recomeços. Nós. Acabou. Que lindeza! Gratidão. Ana. Fiz uma coisa simples, mas é de coração. Emoção em fazer parte, pertencimento, agradecer pelo momento, fortalecimento. Seria o tempo o rei de nossa existência ou as pessoas causadoras de nossa resistência? Obrigada, gente. Parabéns. Toda vez que eu vou ver se meu mic tá aberto, ao invés de deixar esse bagulho aberto, eu vou e fecho. Qual o sentido, gente? Pra quê? Gratidão, Ana. Gratidão. Foi lindo. Agora falta aí, né?
Professor! Manda para Patrícia, nós. Antes de eu passar a minha vergonha, o meu processo de escrita, veja se eu estou equivocado, ele demanda algumas revisões e não aconteceu hoje. Então, vou fazer a leitura aqui do fundo do meu coração, que é o que me aperta, e agradeço novamente o acolhimento de todos vocês. É algo que, como ser humano e como professor, eu sinto muita falta. Posso? Por favor. Me sinto preso, atado. Meus olhos para o mundo são uma tela e minha boca o teclado. Trabalho remoto, controle remoto, sofrimento presencial, real. Abro um pouco mais meus olhos virtuais. Sou privilegiado por ter um local para sofrer, sem no tempo perecer, esperando a sociedade, alguém, o poder público, fazer acontecer. Precisamos, dentro das nossas diferenças, aprender a viver com união. Vocês são muito poetas, gente. Você é louco. Vamos fazer o slam agora aqui? Todo mundo. Aquelas. Nota, jurado! Nota, jurados! Temos um 10, um 10, um 10, um 10 e mais um 10! Perfect! Gente, vocês são incríveis. Viu como vocês são poetas? Vocês falam que vocês não escrevem, que vocês não fazem poesia. Você já pensou? Olha só. Gente, isso é tudo sobre sentir, porque a gente sentiu muito o que a gente escreve. E a gente, Paulo, não corrige, aqui não tem como a gente corrigir aquilo que a gente só sente e vai, sabe? Com a escrita também é assim, depois você pensa em corrigir, tá tudo bem, sabe? Foi lindo, é lindo tudo que a gente escreve, tudo que vocês escreveram aqui. Então, eu acho que eu saio daqui hoje com aquela sensaçãozinha no peito de troquei mais uma vez. Foi linda a nossa troca. Eu acho que essa troca de experiências aí foi incrível. Eu aprendi com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido também. Eu espero ter conseguido contribuir com alguma coisa, todo esse aprendizado que eu recebi, né? Tudo isso que eu consumi de vocês, eu espero ter deixado também alguma coisa.